dia, irmãos, né? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre cada um aqui presente, cada família, né? Cada jovem, a todos aí, né? Em geral. Hoje um dia especial, né? A gente lembrando da família, o Dia Internacional da Família, também pelos jovens, todo, né? Nossos jovens, os jovens também que estão aí no mundo, precisando de amparo também, principalmente do Senhor, né? Cristão, porque a família já está aí na decadência, né? Como nós já temos visto na sociedade. Então vamos começar a nossa escola dominical, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, baixando nossas cabeças. Santo e amado Deus, obrigado por mais uma vez estar aqui na tua casa, para aprendermos mais de ti, com a tua palavra que nos ensina, que é a nossa base, Senhor, para o seio familiar, para o seio, Senhor, da nossa vida cristã diária. Esteja conosco, Pai, nesse dia e por todas as nossas vidas, ó Pai, nos guardando, nos protegendo nossos familiares, no todo, ó Pai, contra os ataques que o mundo, Senhor, moderno tem feito, ó Pai, com as ciladas de Satanás, Senhor. Proteja, Senhor, a família cristã, Senhor, que está aí para te louvar, te bendizer, somente a Ti que és único de ser adorado, de ser louvado em todo o tempo. Oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Antes de começar a nossa escola dominical, eu pedi a irmã Cário que coloque aí o cântico, né? As muitas bênçãos, né? Eu sempre pede ao Senhor, manda as bênçãos aos nossos filhos. Quem tiver com o inário, né? Pode acompanhar. Inário 63. Divina
derramado sobre nossas vidas, né? Só pela vida, né? Já é uma graça. Irmãos, vamos começar então o nosso estudo, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 da Confissão de Fé de Westminster. E achei interessante que vai dar para casar, né, com a família, porque a criação vai chegar lá no homem, né? Família, homem e mulher, que é o capítulo 4, né, da criação. A gente falava da Confissão de Fé, foram os estudos, né, os documentos elaborados, não só para a igreja presbiteriana, né? Mas também para ter uma doutrina, ali ajudar na compreensão das Sagradas Escrituras. A teologia vinha organizada, né? A gente já começou a falar das Escrituras Sagradas, né? Vemos o capítulo 2, né? De Deus, viemos falar também dos preceitos do Senhor também, e agora da criação, né? Para a gente começar, vamos abrir a palavra de Deus, né? No livro de João. Nós vamos ler 2 capítulos. Às vezes nós vamos estar aí, pessoal, irmãos, né, acompanhando alguns versículos, porque é pertinente para o estudo da lição de hoje. O primeiro é o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, os versos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora vamos para o livro de Romanos, também que veio, né? Então, mesmo sentido, mesmo significado, o livro de Romanos, capítulo 1, o verso 20. Vamos lá em Romanos também, capítulo 1, o verso 20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, né? Então, o estudo da lição de hoje, né, do capítulo 4 da Confissão de Fé, vai falar da criação, né? Ou seja, Deus, ele já era, como a gente já falou aqui, Deus ele já era, ele é a sua própria origem, mas ele viu a necessidade, né, como se diz, teve, né, a graça de criar o universo, o mundo, e chegar até nós no homem. Eu peço a esse irmão que coloque lá no projetor, por favor, lá sobre a criação. Só clicar lá, vai aqui, a gente mostrar 2 imagens conhecidas aí no meio escolar, né, que vem falar de um período, né, lá que a gente teve vários períodos na história, né, desde a Reforma Protestante, chegar no Renascimento. E no Renascimento nós tivemos um grande artista, né, Michelangelo. Ele projetou lá na Capela Sistina, pedido de um Papa João Júlio II, no ano de 1508. Só que não foi essa, eu só estou mostrando porque Deus primeiramente criou o universo. A gente vai acompanhar agora nos estudos aqui, né, lá em Gênesis 1. No princípio, Deus, os céus e a terra, né? E tudo que nele há. Então ali Deus está formando o universo. Essa imagem eles pegaram e compilaram, mas a imagem real do artista é essa de baixo, né? Por favor, desce. Essa primeira do universo, formando o universo, Deus, né? Pode descer, por favor. Essa aí que é a real, né? Que é a pintura do grande artista Michelangelo, né? Lá do século XV, desculpa, XVI, né? No início do século XVI. Que ele pintou essa imagem da Capela Sistina, que ela tem lá várias imagens, né, desse artista e outros, de Rafael e outros artistas, todos na capela, no seu teto, né, toda pintada. Então essa imagem aqui do lado esquerdo, embaixo, Deus dando vida a quem? Ao homem, né, o fôlego de vida, que nós estamos aí representando ali. A gente vê assim do lado do Senhor, aos anjos, né, seu exército celestial ali, juntamente com ele, né? E o homem se tornando alma vivente, do pó da terra, né? Então vamos lá, irmãos, agora acompanhando aqui o nosso texto, né, para a gente acompanhar o estudo 4, né, no início aí, eu entreguei para vocês, se quiserem acompanhar, por favor, diz assim, no texto: Deus é o Criador de tudo que existe, visível e invisível. Ele criou o universo, o homem, os anjos, a terra, tudo que nela se contém.
Sem Deus nada existiria. George Davis diz: se o universo pudesse ter criado a si mesmo, incorporaria os poderes de um Criador e seríamos forçados a concluir que o universo propriamente dito é um Deus. Somente Deus é onipotente para criar todas as coisas a partir do nada. William Plumer diz também: cada uma das obras de Deus é grandiosa à sua maneira. Todos os anjos e todos os homens unidos não poderiam criar um gafanhoto. Só podemos compreender o ensino completo da Bíblia a partir da narrativa da criação e da queda, que está registrada lá no livro de Gênesis 1, versículo 3. A doutrina da criação é um dos pilares da fé cristã. Dela depende toda a verdade, e ela é o fundamento da verdadeira religião. Cremos que Deus é o Criador do universo e da humanidade, conforme o registro bíblico. Benjamin Franklin diz: crer que o universo não tenha um Criador é o mesmo que acreditar que o dicionário é o resultado de uma explosão na tipografia. A Bíblia, e não a ciência, é o teste final de toda a verdade. A verdadeira ciência não se contradiz com o ensino bíblico. O verdadeiro conhecimento científico não nega a existência de Deus, pois ele é a fonte de toda a sabedoria e ciência. Albert Einstein declarou: quanto mais acredito na ciência, mais acredito em Deus. O universo é inexplicável sem Deus. Só a existência de Deus explica a origem e a manutenção da criação até hoje. Então estudaremos hoje a doutrina da criação. Aqui vemos então, irmão, a nossa base, da fé cristã. Sem a criação, nós não estaríamos aqui, Então, você estava fazendo uns estudos, observando que ali no século XIX surgiu um cientista, que veio querer aplacar essa tese aqui da doutrina bíblica, Você já ouviu falar dele, Charles Darwin, Veio falar de quem? Da evolução das espécies, ou seja, a origem, estou saindo aqui da câmera, a origem das espécies. Então ele veio falar o quê? Que a existência do homem surgiu lá da sua evolução, que a gente aprendeu lá na escola, que o homem veio lá do macaco, foi se transformando ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, tendo essa transformação, tentando aplacar o que? A doutrina cristã, Só que alguns até hoje acreditam, mas já são a minoria. Aí o que veio para aumentar, ou seja, contradizer a doutrina bíblica? Veio a seleção natural das espécies, através da sua vivência, da sua evolução de si mesmo, da vivência e transformação, ou seja, a sua evolução, a sua procriação, a sua fecundidade, que a seleção natural das espécies é o mais correto a se dizer. Ou seja, tirando a doutrina bíblica, a palavra de Deus, colocando, ou seja, no meio biológico que tudo se surgiu aí e foi se procriando e aumentando, com as fecundidades, crescendo, os animais, o homem da mesma forma. Mas vamos pegar então o início. Quem criou o homem? O homem criou a si mesmo? Senão ele seria um Deus hoje, não é? A gente for pensar, seria. Mas o homem já está bem falado. Do pó da terra tu vieste, ao pó retornarás, E a alma será devolvida a ele que o deu. A gente já bem sabe disso. Então, são o que a gente tem visto aí no mundo pós-moderno, a partir do século XIX, essas teorias que elas não têm fundamento, que a ciência, ou seja, que ela não tem um fim, ou seja, até hoje estamos tentando explicar sobre a nossa origem. A gente fica aí, na escola eles tentam, ou seja, infiltrar na cabeça dos alunos, dos educandos, dos acadêmicos, que a nossa seleção natural, a nossa evolução partiu, ou seja, do meio natural, e não vem falar da palavra de Deus. Observando um pastor falando, ele veio falar do exemplo daquela, não sei se alguns irmãos lembram, da criação da ovelha Dolly, no ano de 1917, o clone, Ou seja, se o clone da ovelha surgiu, porque já tinha uma ovelha, não é? Se o homem surgir, é porque já tinha um homem. Eu posso fazer outro Rodrigo, mas não vai ser eu. Se vocês conseguirem fazer, vai ter eu para fazer. O cabelo, sei lá, tirou uma célula, o que eles quisessem. Mas, do nada, alguém cria alguma coisa. Algum ser dessa terra cria. Um ser vivente aí, que respira. Ninguém.
somente Deus que pode, porque do nada Ele fez tudo. Então, ou seja, a ciência tenta derrubar isso aí, mas amém para aqueles cientistas que já chegaram no fundamento, como eu já citei aqui no início da lição. Albert Einstein, até aquele cadeirante que morreu, o físico, Stephen Hawking, ele falou assim, eu lembro de uma frase que ele falou: o universo é algum ser que regula. Se não é bem nessas palavras, mas nesse sentido que eu quis dizer, que alguém está por trás desse universo. Porque se ele é um físico, ele estudou o quê? Totalmente o universo, né? Velocidade da luz, dos astros, tudo. Mas ele viu que tinha algo, no fim da vida dele, antes de morrer, ele percebeu que tinha algo por trás disso. Mas ele não sabia o que era. Mas por quê? Não estava fundamentado na palavra de Deus, é o que está faltando hoje. Né? Para nós, cristãos. Por que hoje a família, a gente está falando da família, falando dos jovens, por que estão afastando, né? Ou seja, estão decaindo o seu familiar? A gente vê no Brasil tantas coisas infiltrando a cabeça dos nossos jovens. Você vê, vamos aqui, a gente lembrando dos jovens, é o que? É o mundo querendo derrubar, acabar com, ou seja, com aquilo que Deus deixou correto. O que o homem veio mudar, o que Deus deixou, é problema. Vamos levar para a criação. Porque o homem, o versículo vai falar que o homem é indesculpável, se no fim da vida ele não se converteu. A gente sabe da predestinação, dessas coisas todas, mas por quê? Tem um homem, aquele que realmente é um homem natural, ele não quer seguir os caminhos do Senhor. A própria criação fala da existência de Deus, e nós temos duas coisas que vem falar da revelação do Senhor: aqui as Escrituras, e por meio de tudo que há aí fora, você vê, é a criação do Senhor. Por que uma ave está voando aí? Um pássaro. Por que um réptil rasteja? Por que uma baleia está lá no oceano? Tantos peixes, tantas maravilhas que a gente olha. Por quê? Porque alguém estava por trás disso. E quem que é o protagonista principal? O nosso Deus. Homem nenhum, né? Ele vai explicar essas infinitas, né, coisas que a gente tem aí no nosso meio. Ninguém. Que a primeira pergunta que vem falar aqui no texto, acompanhe para vocês verem. Ele pediu para ler Gênesis 1, mas eu fiz o resumo para a gente não delongar a nossa aula, porque a gente tem várias perguntas aqui. Ele fala: leia Gênesis capítulo 1 e resumo o que Deus criou em cada um dos 6 dias. A gente podia pensar assim: mas por que Deus não fez tudo num dia só e pronto, acabou? Se ele é o Todo-Poderoso. Mas ele quis mostrar o que ele tem, ou seja, planos. Ele é organizado, ele tem projetos, cada coisa no seu momento. A gente pensa assim, quando você, por exemplo, um professor, alguém, um médico, quer fazer qualquer área, você quer fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, acaba no fim, não resume nada, né? Vai ter problema, não é assim? Diz assim, então, um ditado: é mais antes um passarinho na mão que 2 voando. Ou seja, então, tudo, cada no seu lugar, no seu tempo, as coisas vai acontecendo. A gente tem aquela pressa: ou seja, resolve isso para mim, mas é no tempo dele. Então, se ele mostrou que em 6 dias ele fez, é porque ele fez em 6 dias. Vamos ver aí. Aí eu fiz o resumo. Se os irmãos só quiserem abrir lá, eu não vou ler, eu vou ler o meu resumo aqui, para a gente acompanhando a nossa aula aí. O primeiro dia, o que ele fez? A criação do dia e da noite. Um luzeiro maior para governar o dia, o menor para governar a noite. O segundo dia, separação entre águas e céus, o firmamento. O segundo dia, somente separação de águas e firmamento, somente de águas e os céus. Separou águas e os céus, o firmamento. Separou. O terceiro dia, formação da terra seca, né, que produziu relva, ervas, né, o ajuntamento das águas, que chamou de mares. Então já separou agora a terra seca, com suas relvas, selvas, tudo, toda a natureza, e o mar. Ou seja, nós sabemos que o nosso planeta, 70% é água. Se você olhar o globo terrestre, né, porque até colocar um globo aqui só para vocês verem, né, o mapa aberto assim, tudo você vai ver azul, mas ele separou os continentes, né, tudo certinho, e as águas, os mares. O quarto dia, aí
que ver a criação do sol, da lua e das estrelas. Aí formou já, né? Começando a formar tudo aí, criação do sol, da lua e das estrelas. O quarto dia. O quinto dia, a criação dos animais aquáticos e as aves, ou seja, todos eles povoando os mares e a terra, ou seja, todos os animais aquáticos e depois na terra as aves, todas elas e todos eles, né? E no sexto dia, o final, a criação dos animais terrestres, ou seja, os domésticos, olha a ordem aí, né? Domésticos, os répteis e os animais selváticos. E o principal aí, né, que a gente tem, do homem, que foi segundo a sua imagem e semelhança, tudo sendo muito bom. Essa eu terminei para colocar muito bom, resumindo que tudo que ele fez foi muito bom. Ou seja, começou dos animais, nesse sexto dia, os domésticos, né, os répteis e os selváticos, e chegar no homem, né, no homem e na mulher, né, que aí a palavra de Deus vem falar no capítulo 1 de Gênesis, né, formou o homem e a mulher, né, segundo a sua imagem e semelhança. Então nós fizemos um resumo aí, né, de toda a criação do Senhor, e no sétimo dia a gente sabe que ele descansou. Acho interessante que a gente fica reclamando, eu trabalho demais, eu faço isso, eu estou cansado. Realmente, o trabalho, mas o que Deus quis mostrar? Que ele trabalha até hoje. Jesus não fala? E eu até hoje estou trabalhando, e o Pai trabalha, porque se ele está aqui junto conosco, o Espírito Santo nos consolando, né, junto conosco, porque ele está intermediando, está cuidando de nós em todo o tempo. Então o trabalho, você pensa, mas o trabalho é desgastante, o Adão pecou, tem que trabalhar. Não, quando Adão entrou no pecado, Deus colocou ele lá no jardim, vai cuidar disso aqui, ó. Você vai pôr o nome dos animais, ou seja, era um homem racional, perfeito, inteligente. Então pôs Adão para trabalhar, e disse aqui, você vai viver dos frutos dessas árvores aqui, você vai alimentar. Pode olhar na palavra de Deus. O trabalho é necessário, é uma bênção, né? Ok, continuando, irmãos, então nós temos aqui um resumo. Vamos agora para a próxima página. Você faz uma pergunta, aí tem um irmão que deve estar aí com um versículo, agora eu peço ao irmão que leia. Está assim, a pergunta: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que significa no princípio? O que significa no princípio? Olha o irmão que está com essa passagem aí, 1.2. Eu peço a ele que leia. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ou seja, né, no início de tudo, o Espírito de Deus, né, pairava sobre as águas. Estava aí, ó, acompanhando. Eu fui no dicionário perguntar o que é no princípio. É bom a gente olhar no dicionário para ver o que ele vai trazer, né, esse significado. Diz assim: o primeiro momento da existência de algo, primeiro momento da existência de algo, ou de uma ação ou processo, começo e início da vida na terra. Ou seja, até o dicionário não conseguiu falar diferente, né? A gente pensa assim, não, mas é coisa mundana, vai ser um autor que conseguir ali, conforme os autores daqui vai ter seus dicionários, podia falar outra coisa, mas não tem como fugir. É o começo de tudo, o princípio, é o início. Não tem mais nada a gente explicar, é o começo, né? Irmãos, eu estou aqui falando, mas pode levantar a mão, alguém quiser fazer um comentário, por favor, pode ficar à vontade. Quem é só dominical, a gente está no estudo, né? A segunda pergunta, a terceira pergunta agora. E nós temos aí nesse estudo da criação, pessoal, 2 sessões, né, que a gente está falando. Vamos lá para a terceira pergunta, 1.3. A Trindade participou da criação. Ou seja, a pergunta, né? A Trindade participou da criação? Olha a pergunta. O irmão que está com essa passagem aí, 1.3. O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, irmãos, claro que sim, né? Eu acabei de falar que o Espírito, pode olhar no livro de Gênesis capítulo 1, e o Espírito de Deus pairava sobre as
águas. Ou seja, quem estava no princípio com o Pai? O Filho, Jesus. Os três, Trindade, juntos, né? Trindade, trinitário. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo um só, participam das obras da criação, né? Eu só queria voltar aqui, irmãos, na primeira página da Confissão de Fé, que eu não tinha lido. Peço, irmãos, aí que só retorna a primeira página, se alguém tinha levantado a mão. Só voltando à primeira página, a Confissão de Fé, o que os teólogos lá na época falaram da criação, eu esqueci de falar aqui. Diz assim: ao princípio, aprove a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis ou invisíveis. Os visíveis nós vemos, né? Vamos pensar no invisível, o exército de anjos, né? Celestial, aquilo que nós não vemos, todos os seus poderes, né? que ele tem, que a gente não possa ver. O visível nós estamos aí à nossa frente, né? Dos nossos olhos, né? Diz que a janela da alma são os nossos olhos, né? Ok. Bom, então falamos aí da Trindade, sim, participou da criação. Não tem como separar. Juntos, né? Um só. 1.4, a pergunta: qual foi a matéria-prima usada por Deus para a criação? Acho interessante que para fazer essa mesa aqui, tem que pegar alguma coisa da matéria. Tem a matéria-prima para fazer, não é? Madeira, tirar lá do mar. O blindex, né? Tirar a rocha, né? Tem a rocha que é a chamada pedra lá, para falar melhor, para formar chegar nesse blindex aqui. Ou seja, tem uma matéria-prima. Agora a pergunta que a gente faz aí: qual foi a matéria-prima usada por Deus para a criação? Peço ao irmão que está com essa parte aí, para ler para nós, por favor. A 1.4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Salmos agora. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ou seja, por sua palavra ele criou os céus e pelo seu sopro, olha o sopro, né? Pela palavra os céus, e pelo seu sopro, né, da sua boca, todos os corpos celestes, todo o universo. Que poder, né? Que algo nesse mundo que vai ter esse poder? Nada, somente ele, né? Num clicar, que eu não sei daquele estado do dedo, num clicar de Deus ele fez tudo. Mas claro, tem o seu projeto organizado. A pergunta 1.5: qual era a qualidade de tudo que foi criado por Deus? O irmão que está aí com a pergunta 1.5: qual era a qualidade de tudo que foi criado por Deus? Verso 18, Gênesis: para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas, e viu Deus que isto era bom. E 25: Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as águas. Verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, e no 6º dia. Ou seja, qual era a qualidade? Que tudo era muito bom. Ou seja, tudo era muito bom, perfeito, grandiosíssimo, digno de todo louvor. Ou seja, tudo perfeito. Não tinha, né? Ou seja, falha nenhuma. Acho interessante que Deus, ele tinha algum conselheiro, porque geralmente o Supremo Conselho tem os conselheiros, né? Ó, faça dessa forma, isso aqui vai por esse caminho, vai dar mais certo, não é? Presbítero Cláudio. Todo mundo tem os conselheiros, até vai lá na escola, até a coordenação, o que você acha? Será que vai dar certo assim? Não, Deus não tinha conselheiro, ele era grandiosíssimo para fazer as coisas perfeitas, não tinha aliado nenhum.
Aí vem a pergunta 1.6, seguindo, irmãos. Qual o significado e todo o seu exército envolve a criação dos anjos? Ou seja, a pergunta novamente. Qual o significado e todo o seu exército envolve a criação dos anjos? O irmão que está aí para a passagem 1.6, a pergunta, né? Lê a passagem, por favor. Gênesis 2, assim pois foram acabados os céus e a terra, e tudo que neles há. Neemias 9, verso 6. Só tu és o Senhor, fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que há neles. Ou seja, a pergunta que ele faz, a criação dos anjos envolve sim a criação? Ou seja, o significado de todo o seu exército envolve a criação dos anjos? Claro que sim, né? Ou seja, tudo foi criado nos céus e na terra, né? As visíveis e as invisíveis, como eu já falei aqui, por ele, ou seja, por meio dele, por ele e para ele, foi criado todas as coisas, até o exército dos anjos foram preparados por ele, né, para o adorar. Continuando, aqui eu faço assim, irmão, porque a revista ela vai acompanhando as perguntas para a gente não perder o foco da lição, certo? Eu já falei que se alguém quiser comentar, faz a pausa aí. A pergunta 1.7: qual o propósito de Deus ao criar todas as coisas? Por que ele criou todas as coisas? Qual que era o seu propósito? O irmão que está com essa passagem aí. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 10, 12. Agora Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, então por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas, né? Ou seja, para o adorar, ou seja, para mostrar o seu poder, a sua criação. Ou seja, tudo é feito por meio dele, para ele, né? Só uma questão assim, de como Deus é tremendo e grandioso na criação do próprio Satanás, né? Na criação dos anjos, né? Quando ele não era Satanás ainda, estava falando dele, né? O anjo de luz, né? Isso, o anjo de luz, a estrela da manhã, né? Como os autores dizem. Só ler um pedacinho que diz aqui, só para ver como que é grandioso, né? Tu estivesses no Éden, no jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros, de tuas flautas foram preparadas em ti no dia que foste criado. Aí que mais para frente fala, tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Tu és o querubim ungido que o cobre e o estabelece assim. E estivesse sobre o meu santo monte, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras atubiadas. Por causa da tua iniquidade e das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso te lançarei do profano, para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim corredor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Lançarei por terra diante de reis, para que te contemplem. Né? Assim, a parte disso aqui é o 28, né? Fala em detalhes sobre o que era ele antes da queda e porque Como ele foi lançado fora, né? Por causa de querer ser Deus. Né? Ou seja, isso, tomar Aí, o assim, lugar de Deus, o né? que eu quero dizer com isso? O foco lá no início, quando ele era perfeito, tinha todas
toda aquela beleza, né? A própria questão de flautas, e ele era. Muitos autores dizem que ele era responsável pelo louvor, né? Em tempo De adorar o Senhor adoração. todo o tempo, né? Ou seja, Como são as coisas, né? a gente pensa assim, né? O que é o pecado, né? Filtrou nesse anjo, e aí, como se diz, ele ainda atraiu mais alguns, e Deus expulsou todos do céu, estão aí, né? Atentando esse mundo nosso, né? As perversidades, amando de quem? Dele mesmo, de Satanás. Então, assim, ainda bem que temos aí o nosso, ou seja, o nosso Salvador Jesus, né? Para nos livrar deste mal, que nos guarda, que nos protege todos os dias, né? Que a gente colocando em oração nossas vidas, né? Ou seja, tudo ele fez perfeito. Se algo fugiu do controle, não foi porque ele quis. Não foi. Ou seja, foi a própria vontade, né, do pecado aí desse anjo, né? Satanás. Irmãos, vamos agora para a sessão 2, né? Da confissão de fé de Westminster, que é dividido em 2 sessões. Nós estudamos a primeira sessão e vamos entrar na segunda sessão. Está aí na segunda página. Diz assim, 2, né? Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes com sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. Então, o que nós temos aqui, falando agora do homem, né, do pacto, chamado pacto das obras. Quando Deus fala para Adão, né, tudo no jardim você pode aproveitar, só a árvore do conhecimento do bem e do mal você não toque nela, ali você não chega. Ou seja, o que ele queria? Eu não vou entrar muito em detalhe, que a gente vai acompanhar agora as perguntas aqui que vai chegar lá. Vamos lá. Qual a pergunta 2.1 fala? Deus criou o homem diferente de outras espécies. Deus criou o homem diferente de outras espécies. Quais são essas principais diferenças? O irmão está aí com a pergunta 2.1. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e mulher e os criou. 2.7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Salmos 8:5. Fizeste-se, no entanto, por um pouco menor que alguém da glória e honra o coroaste. Ou seja, a pergunta ele faz, né, que ele fez. Deus criou o homem diferente de outras espécies. Quais são as principais diferenças? Sim, ou seja, ele é um homem, segundo a imagem de Deus, sua semelhança racional, dotado de inteligência. Interessante que nesse último verso que ela leu dos Salmos, né, um pouco menor do que os anjos, coroado de glória de homem. Fizeste o homem perfeito antes do pecado. Perfeito. Aí com o pecado, perdeu, né? Ou seja, agora você vai pagar pelo seu erro. Aí a gente já parte que a gente sabe tudo, né? Que aí agora vai ser mortal, você vai conhecer a morte, ou seja, porque tu pecaste. Né? Mas aí Deus já preparou todo o caminho que vai chegar em Jesus. Né? Preparando aí. Ou seja, então, óbvio que é diferente, porque os animais, eles bem sabem, irracionais, né? Agem pelo instinto. Aí vamos continuando com a pergunta 2.2. Por que o homem continua existindo após a sua morte física? Achei um pouco difícil a pergunta aqui, mas vamos lá, né? Pergunta novamente. Por que o homem continua existindo após a sua morte física? O irmão está aí com essa parte 2.2.
seja, então se continua, sim, ou seja, o que ele vai falar aqui? Né? Morrendo o homem, esse corpo físico vai voltar para o pó, é voltar para onde ele veio. Agora a alma, para o Senhor. Agora, e a gente tem que ter cuidado com aquele que pode matar quem? Nossa alma e o corpo, a eternidade, aí é doído, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o mal está aí. Aí você pergunta assim, mas quem criou o mal? Será que foi Deus? Não. Deus criou tudo muito bom. Que bom. O mal ele já coexistia. Se, igual o Tai falou lá do Lúcifer, era um anjo de luz, um querubim, por quê? Porque o mal entrou nele. O homem desobedeceu, foi ter a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem que enganou? Ele, o diabo. Era um réptil que subiu na árvore lá, como a gente bem sabe, lá, enganando a serpente, enganando Eva, enganou Adão. Eva errou sozinha? Não, os dois erraram. Aí tem que ter cuidado agora para que os dois não pereçam no inferno, a alma e o corpo. Porque o corpo vai voltar para a terra. É o nosso preço do pecado. Continuando, irmãos, a pergunta 2.3. O homem original era perfeito e sem pecado. O que ele precisava fazer para se manter nessa condição? Novamente, o homem original era perfeito e sem pecado. O que ele precisava fazer para se manter nessa condição? O irmão está aí com essa passagem. As passagens, né? Gênesis 2, versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois o dia que dela comeres, tu certamente morrerás. E Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei, não tendo eles lei, são a lei para si mesmo, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a sua consciência, os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. Então ele veio falar disso aí, né? O homem já era perfeito sem pecado, para se manter. O que ele precisava para se manter nessa condição? Então, como eu já falei, é claro que sim, né? Ele era perfeito e sem pecado, ele criou tudo bom. A partir de quando o homem, o que ele pediu? Seja obediente a mim, a Deus, a sua ordem, de não comer da árvore do bem e do mal, o pacto das obras. Ele era sem pecado, sem defeito nenhum. Ou seja, essa era a condição que Deus colocou para Adão. Como eu já falei, o pacto das obras. E que Adão não cumpriu, não conseguiu cumprir o que Deus determinou, né? Continuando, irmãos, na próximo questionamento, a 2.4, a próxima pergunta: qual o mandato Deus deu ao homem e à mulher? Qual o mandato que Deus deu ao homem e à mulher? O irmão está com essa pergunta, as passagens, da 2.4. Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então esse foi o mandato que Deus deixou, né, para o homem.
domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre os animais domésticos, né? Sobre todos os répteis, ou seja, sobre toda a terra, ou seja, seu administrador, seu cuidador. Se alguém confiou a você uma empresa desse porte, você tem que mostrar que você é competente. Infelizmente, o nosso pai Adão não foi competente. Ele vacilou, ou seja, desobedeceu a Deus, né? Virou as costas. A gente bem sabe que quando ele errou, as coisas começaram a mudar. Assim, parece que qual foi o primeiro momento que eles tiveram? Quando eles viram que aquela expressão ditada aí, né? Pisou na bola. Estavam nus, tiveram vergonha. Correram, se esconderam, arrumaram alguma coisa já para se cobrir a sua nudez. Aí Deus já fez uma pergunta no jardim: Adão, cadê você? Aí Adão, né, não respondeu nada, ficou quieto. Aí ele perguntou novamente: onde tu estás, Adão? O que fizeste? Aí Adão, aí ele arrumou aquela desculpa toda, já jogou na companheira, que o Senhor me deu, aquela coisa, né? Sempre a gente tem esse hábito, né? Os seres humanos práticos aí, jogar sempre a culpa para o próximo, né? Mas Deus falou assim: então por isso que tu erraste, vai pagar pelo seu erro. Expulso da empresa, né? O jardim do Éden, foi expulso, você não serve. Ainda colocou anjos querubins lá para vigiar, porque você não vai ter acesso mais, acabou. Daí licença, deu fora. Agora você vai lá cultivar a terra e do teu suor comerás. Dias virão dias difíceis para você. E a Eva falou o que para ela? E com dores tu darás luz a filhos, né? Em dores. Agora vocês vão sentir o que é dor, o que é o frio. A gente está aí com medo desses frios aí, né? O pessoal está falando, né? Ou seja, não passamos por isso, né? A nossa vida. Ou seja, Deus tudo tinha providenciado, mas Adão e, como se diz, a sua companheira, agora nós estamos aí sentindo, né? Até chegar o nosso dia, né? De Deus chamar. E cada um já tem o seu, que é o nosso preço. Mas é preparado. Que onde vai culminar essa missão? Em Jesus. Ou seja, desde a criação do pecado, Deus já foi preparando a redenção. Criação, criação e redenção. Pronto. Continuando. A 2.5. Quais são os ataques que a doutrina da criação do homem e da mulher tem sofrido hoje por meio das ideologias secularizadas? É uma pergunta que nós já temos sempre comentado aí, né? Se alguém quiser comentar, esse aqui nem tem passagem, porque agora é um pouco pessoal, a gente tem aí em discussão, né? Mas assim, o que eu tenho colocado, né? Fazendo esses estudos, o que nós sempre temos falado, até o Paulo já estava comentando, que o mundo secularizado está aqui, destruindo quem? A igreja agora já está chegando ao seio familiar. Se destruiu a família, destruiu a igreja, ou vice-versa. A igreja que eu falo física, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Pode destruir a igreja, querer destruir a igreja, mas não vai. Eu sei que Deus vai ter um propósito aí no final. Aquilo que não está revelado, eu não vou sair falando besteira, mas Deus tem um propósito. Mas o que nós devemos lutar, né, é contra essas ideologias que estão chegando, que já chegou, já chegou no seu familiar há séculos, século XVIII. Vamos começar lá com a Revolução Francesa, esse iluminismo, os Illuminati, foi chegando, destruindo aí, querendo destruir a religião correta, verdadeira. Aí veio o século XIX, todas as ideologias, né? O feminismo, me desculpa, gente, não estou querendo falar aqui homem contra mulher, não, viu? Misericórdia. Mas estou querendo levar lá para o mundo. É o tal do feminismo, mulher querendo ocupar o lugar do homem que Deus não permite. Não que eu seja machista, mas eu vou de acordo com a palavra de Deus. É companheira do lado. Mas o que tem acontecido que a gente tem visto há mais de séculos? É a mulher tomando frente de muitas coisas. E agora, principalmente no nosso mundo atual, contemporâneo, a mulher está ocupando o lugar do homem. O homem não quer trabalhar. O que eu falei? Que o trabalho é o quê? A bênção de Deus. O homem também quer trabalhar. Preguiçoso, que Provérbios fala, vai ver com quem? Vai ter com a formiga. Quem não trabalha
que não coma, isso aí dá até uma polêmica, né, se eu for falar assim. Claro que a gente vai deixar ninguém morrer de fome, mas sim que a palavra de Deus está falando, meu amigo, vai trabalhar, você tem que comer. O pão não cai do céu, não, o maná caiu lá no deserto. Aqui não está caindo mais nada, não. Você vai trabalhar. Você tem condições, vai trabalhar. Porque aquele povo não tinha condições. Vai comer o que do deserto? Calando? Não vai, Deus preparou. O maná desceu do céu. Então o que nós estamos vendo hoje? As ideologias que estão atacando as famílias, destruindo a igreja, querendo destruir a igreja, que não vai destruir, mas está atacando, né? Os países, não vão falar só no Brasil, não vão pegar a Europa. A Europa foi berço do cristianismo, né? Veio para suas colônias, Estados Unidos, aí desceu para a América do Sul, Brasil, e todas as outras aí, ó. Então o berço foi lá. Vai lá na Europa, o que você está vendo lá? Você não vê falar de religião, né? Então é muito sério isso aí. Eu lembro do reverendo Hernando Dias Lopes falar, o John Knox, né, o fundador do presbiterianismo, os outros, Calvino, Lutero, cadê as raízes, né, que esses homens deixou aí, ó? O ensino com a palavra de Deus, traduções da palavra, do latim para o inglês, para a língua alemã, deixou tudo aí, ó, para vocês. E infelizmente a sociedade está virando as costas para Deus. E o preço está chegando. E o preço vai chegar. Porque Deus vai cobrar. Então nós devemos fazer o nosso trabalho. Aonde você está, você não pode aceitar, concordar com o que o mundo está falando. Você tem que falar, não, você não concorda. Se é um programa que não vai trazer bênção lá dentro da sua casa, desliga ou muda de canal. Se é uma novela que está mostrando coisas terríveis, foge. Não dê cultura dentro da sua casa. Se é cultura, destruindo a sua cultura, que você vem aqui na igreja, você ensina para o seu filho. Aí chega lá, você vê a televisão, vai ver um programa que não tem nada a ver. O que foi preparado aqui, o inimigo está destruindo lá. E aí vai ter esse confronto, né? Então, assim, não sei se alguém queria comentar também sobre o que está acontecendo hoje, né, com essa ideologia. Hoje até os filmes que a gente, de super-heróis mesmo, que a gente conhece, a gente está levando, a gente foi no cinema ver filme de super-herói, eles estão colocando nesses filmes da Marvel a questão do homossexualismo mesmo. A criança que tem duas mães, dois pais, então eles estão implantando isso hoje nesses filmes de super-herói. Chega lá, você vê, né, não esperava, porque realmente não tinha isso. Hoje eles estão já colocando aos pouquinhos, muita gente achando muito normal, né? Porque assim, a Marvel, a Disney comprou a Marvel, são duas instituições, né? E nas teorias da Disney lá, eles têm meta de todos os personagens da Disney, eles transformar 50% dos personagens em homoafetivos, né? Então eles transferiram isso para a Marvel e esse é o objetivo deles. Isso está nos anais da Disney, né? Essa questão de ideologia de gênero, de mudança social, eles têm a meta de 50% dos personagens virarem homossexuais. Então eles já estão implantando em filmes, em desenhos, como, por exemplo, em desenhos da Disney que tem a genitália feminina e masculina em formato de nuvem, em formato de mesa, e isso a gente só percebe assistindo 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A gente que é adulto, imagina uma criança vindo da genitália feminina, masculina todos os dias. Por isso que temos adolescentes pervertidos, adultos homossexuais, porque aquilo vai inculcando na cabeça, assim como Deus diz que a gente inculcar a palavra de Deus na cabeça, a gente deixa de inculcar a palavra e inculcar os desenhos da Disney. Que são feitos, sim, e Satanás, ele alimentando a mente dessas pessoas que criaram essas instituições e que às vezes, como a Aluna disse, a gente vai ver um filme achando que vai se divertir e a gente se depara com cenas absurdas de mulher beijando mulher, de homem beijando homem, de filho, heróis com 2 pais e 2 mães, e a gente se constrange na frente do filme, porque está com o filho da gente e fala, meu Deus, a que ponto chegamos, né?
A gente vai para se divertir e fica horrorizado, né? A gente percebe assim nos filmes as palavras que já estão usando. Talvez você não vai vendo cenas assim claramente, mas Já está claro. as palavras, você fala assim, talvez os últimos eu não assisti, talvez eu não tenha visto. Mas se são as palavras que eles vão utilizando. Mulher Maravilha, sou toda poderosa, ou seja, assim, mas só que assim, vai do nível assim, né? Você entende? Você falando aí, eu vi alguns desenhos que já estão preparando para a América do LGBT, irmão, deles lá. A propaganda de carro agora também vai ser todas com objetivo. Sim. Tem desenhos Volkswagen antigos. foi a primeira. Pois é, e teve uma repercussão muito negativa, mas eles estavam usando a nova e mesmo assim irão com casais homoafetivos nas propagandas de carro. Assim, vou até barrir de mim. Esse último Batman foi esteiro, que eu não dei conta não. Achei muito mole, muito molento. Não dei conta. Terminei acho que uns 30 minutos. Não, isso aqui não está com nada. Doutor Estranho, agora que lançou essa semana. Doutor Estranho, que é um super-herói também, ele é feitiçaria, ocultismo, pacto e como é que fala? E sacrifício explícito. Eles fazem na bruxaria com pacto, possessão demoníaca. Ele é possuído por um demônio que transforma ele em um zumbi. Então, assim, você nem para descarar. Uma das artistas que fazem uma menina super-herói, ela tem 2 mães. Descaradamente assim. Vai fugir disso aí. Então, assim, tá muito Infelizmente. Faz assim, ó, assiste só os antigos. Pelo menos Mas o desenho antigo. né, Cláudio? Um dos desenhos Volta lá meus antigos. antigos. Tem um Mas nome é para verdade, isso. um dos desenhos mais antigos da Disney já havia uma nuvem e uma sombrinha. Então, assim, em preto e branco, desde aquela época dos anos 50, 60, eles já vinham implantando isso aos poucos. Para chegar, a gente for observar quem que é o criador, talvez o cara já é homoafetivo. Aí vai trazer com isso aí. Né? O próprio Walt Disney é liberal ao extremo. Pessoalmente. Hoje, só mais um comentário, hoje a gente está sendo protegido. O pastor Rodrigo Mussolini mesmo fez um comentário sobre o Exu, o Deus bonzinho, que ele fez com hipocrisia, é claro, que ele foi processado pelos líderes por comentar da religião, por expor o que ele pensa perante a Bíblia. Ele foi processado por isso. Então hoje a gente está partindo para algo que os cristãos vão ser comidos. A gente vai ter que engolir o dizer deles, né? A gente vai ter que engolir essas religiões deles e a gente não vai poder falar. Você viu no carnaval lá, agora eles querem fazer o Deus Exu lá? Não, fizeram toda reverência a esse Exu no carnaval. Dizendo assim, tentando desmistificar a maldade dele como um ser bom. Então, é um Deus bonzinho. Amados, nós temos uma arma muito forte. E eu tenho me preocupado ao longo do tempo, tenho conversado muito com o pastor André sobre isso. Qual é a nossa grande arma? A palavra de oração. Oração. E as famílias não têm orado. A igreja, nós hoje estamos comemorando, né? O mundo comemora o Dia Internacional da Família. Nós somos uma família, somos a família de Cristo. Qual tem sido a nossa frequência nas nossas reuniões de oração? Então não temos usado as nossas armas. No último domingo que eu preguei aqui, eu preguei sobre a armadura de Deus. Nós não temos usado nossas armas. Então, nós vamos pagar caro por isso. Então, estão muito preocupados, né? O mundo está entrando na igreja. Nós temos igreja tradicional, como a Igreja Batista, que já está começando a aceitar pastora mulher. E qual é a doutrina que nós temos? Né? Quem é o cabeça? O homem? Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, não abrir nossa guarda, nos apoderarmos das armas que o nosso Deus nos coloca à disposição. Não acovardar. Não nos acovardar. De forma nenhuma. Não podemos nos acovardar. Tá? Agora, enquanto nós não nos apoderarmos dessas armas, enquanto nós não nos
lamento, nós vamos ficar questionando, preocupados, sem dormir, sem apetite, com estresse e outras coisas mais. Não é verdade? Eu não estou dizendo aos irmãos que nós não podemos estar deixando também as coisas para sembrar cardume. Temos que discutir, temos que trazer para a igreja, para alertar a igreja. Mas a igreja precisa também se preparar. Não adianta a gente ficar divagando, preocupado, isso, aquilo, outro, sem nos prepararmos para isso. Porque a guerra, ela é intensa e vai... E ela já está aí. E cada dia mais vai piorar. Cada dia mais vai piorar. É o que vem falar agora, Cláudio. Eu estive com a minha esposa no final de semana, nós fomos a Goiânia, nós precisamos resolver algumas coisas, receber uma homenagem lá. Uma das pessoas homenageadas, claramente, nós vimos ali uma homossexual, foi? E já de certa idade. Aí depois das homenagens, nós fomos ao hotel, trocamos de roupa e fomos para jantar. Aí lá, nós estávamos jantando, né? Chegaram duas moças de mão dada. E depois, no outro dia, no dia seguinte, nós fomos jantar em outro restaurante, outro local, um homem de cabelo grisalho, de barba, até eu fiquei vergonhado. Um homem, com 70 anos, né? Era mais velho que eu, 70 e poucos anos, barba branca, o outro com seus 50 e poucos anos, também 60, todos homossexuais. É o mundo que nós estamos vivendo. É o mundo que nós estamos vivendo. Agora, qual tem sido o nosso preparo? Para estar nos opondo a isso. E se nós não estivermos preparados, daqui a pouco nós vamos começar a secar. Daqui a pouco nós vamos nos calar. Vamos ser. A última pergunta. Ó, vigiar e orar. Vigiar e orar. Terminando a nossa aula, a última pergunta, a gente já está até entrando em comentários aí. Qual a importância da doutrina bíblica na criação para a preservação da família e da sociedade hoje? É os comentários aí que a gente está ouvindo aqui agora. É que eu coloquei aqui. Irmã? Deus ele instituiu a Jardim do Éden um modelo a ser seguido, né? Padrão. Eu me lembro um dia que o pastor falou assim: Deus criou aquele e aquela. Ele não criou aquilo. Eu aquilo o quê? Aí ele pegou e falou, ele botou mais vezes. Adorei, pessoal. Falei, tá, eu entendi. É porque tem uma piadinha que se Deus tivesse aceitado, ou seja, permitido isso aí, claro que você está longe, isso para ele é anátema, né? Ou seja, que a palavra de Deus fala, ele tinha criado Adão e o Ivo. É uma piadinha que fala desse Ivo. Não, Ivo e Eva, Adão e Ada. Então, assim, olha a situação, mas ele criou homem, mulher, macho e fêmea. E a gente tem que estar preparado porque a gente pode viver o quê? Dentro de muito breve. Pessoas que estão nessa situação vindo para a igreja para mudar. E a gente está preparado para receber essas pessoas porque tem um período de transformação. De mudança. A gente está preparado para passar por esse período ou a gente vai fazer com eles vão para fora de novo? Tem mais esse detalhe. Veja bem. Amar essas pessoas ao ponto de não aceitar o que elas fazem, mas entender o tempo de mudança. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Veja bem. Nós temos que. Você tocou num ponto muito importante. Precisamos amar, sim. Receber de braços abertos. E orar para que, não eu, nem você, nem ninguém, muitas pessoas, mas que o Espírito Santo revele, Faça a obra, né? Faça a transformação, faça a obra. Eu creio que a gente vai ver isso ainda. Esse retorno. Eu conheço dois casos de homossexuais que são pessoas completamente diferentes. Estavam conversando sobre isso com a pastora Ana Paula dias atrás, e ela conhece a Ana Paula, e eles conviveram com essa pessoa, um pastor que era homossexual. Tá? Deus pode, ele tem poder para fazer a obra, tem. Agora a igreja realmente
nada impede amanhã depois de chegar aqui uma mulher homossexual ou homem homossexual, não tem que acolhê-los. O Senhor Deus nos acolhe, acolhe o mais terrível pecador. Né? Estava conversando com o Tiago agora essa semana, rapidamente, é um assunto diferente, mas um dos maiores pecadores que nós temos registrado na Bíblia. Um dos maiores pecadores, e que a Bíblia só consta esse homem como sendo o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele abriu seu coração, o Espírito Santo agiu e teve a vida completamente transformada. Então nós podemos que chegue aqui talvez um homem homossexual e Deus restaura a vida desse homem. Isso vai ser o poder da vida da igreja. O sacerdote fez o Também. Então a igreja precisa, eu vejo que a igreja precisa se apegar mais aos princípios bíblicos, conhecer mais, estudar mais a palavra, se apoderar desse armamento e orar mais. A igreja vai estar realmente preparada para lidar com esses desafios, com todas essas adversidades. Porque senão, a igreja não vai estar preparada, acha que vai estar preparada, mas não vai estar não. Agora, uma coisa que eu acho também é essa preservação da família e da sociedade, que nós, como igreja, temos que nos preocupar mais ter qualidade no trabalho infantil. Porque muitas vezes nós deixamos as crianças, e as crianças são um elo para que não aconteça tudo isso que tem havido. As futuras gerações. Porque nós, muitas das vezes, nós passamos por cima algum assunto pertinente a tudo que foi falado aqui, de forma não clara para a criança. E tem que incutir a criança. Levar para o nível deles, né? Às vezes a gente pensa assim, isso aí não vai acontecer não. Ela enxerga tudo, ela vê tudo. Então nós precisamos, como igreja, eu vejo assim, eu preocupo muito com a criança, de que nós muitas vezes deixamos para lá o ensino, não fazemos com que seja prioridade para a igreja, porque ela é o presente hoje, mas ela é o futuro da igreja. Serão as futuras gerações, o adulto. Muitas vezes vai deixando, não tem classe, vai deixando por aí. E não é assim. Mesmo que tenha uma criança, nós temos que separar as crianças. Temos que zelar dessas crianças. Até Jesus não acolheu as crianças. Nós muitas vezes estamos aqui no culto, inquietos como adultos, que às vezes está demorando. Você imagina uma criança sentadinha aqui do meu lado, se ela vai ficar quieta ou não. Então tem que pensar nisso. A criança tem que ter a coisa da criança. E eu preocupo muito com isso na igreja. E às vezes a gente está cego nisso aí. Não é porque minha vida profissional foi nessa área, mas é que me preocupa. Porque muitas vezes a gente fala, vai ter classe de criança, tem que ter. O que a professora está fazendo para incentivar essa criança para estar aqui? Às vezes não está fazendo nada. E os materiais que estão chegando Por isso nós estamos errados. Tem que ter muito cuidado dos materiais que estão chegando. Então, assim, até Jesus fala, né? Até o discípulo começou a atrapalhar as crianças lá, não queria que chegasse junto com o mestre. Não, deixa chegar a mim. A resposta para essa sua pergunta, eu coloquei assim, que a igreja brasileira vive dias difíceis em todos os sentidos, tanto na vida espiritual, social e principalmente teológico. Aí eu falo assim, o autor, não é preciso ser puritano. O puritanismo surgiu lá, né? Depois da reforma. Pessoas puras, para seguir a palavra de Deus em cima, para perceber o baixo nível espiritual. É o que o Cláudio colocou aí, que a gente sabe, está faltando que as pessoas voltarem para a palavra, voltar para a oração, palavra de Deus, são as nossas ferramentas principais para nos dar, que vai nos encher, nossa armadura, né? Como você bem colocou, Cláudio, que é muito importante para a nossa vida espiritual. Ou seja, o baixo nível está aí, baixo nível espiritual. Aí vai ser atacada, a cultura pós-moderna está aí, ó. É só sair fora que você vai ver. Então, você queria trazer isso aí para os irmãos hoje, né, o estudo da criação, que veio chegar na família, né? É pertinente ao assunto, né? Que veio falar da família, no todo, para nós, né?
E que Deus esteja nos guardando dia a dia, realmente, que preserve nossas famílias e que a gente ainda possa levar e salvar tantas famílias que estão precisando. Né? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Cláudio, eu queria que você fizesse a oração para a gente terminar a nossa oração, tá? Pai amado, somos agradecidos por poder, neste primeiro dia de semana, primeiro horário, estarmos reunidos em família para estudar a Tua Palavra. Agradecemos pelos princípios que temos registrado na Bíblia, esse santo livro, e te agradecemos, Senhor, pela exposição desse estudo nesta manhã pelo nosso irmão Rodrigo. Posso continuar abençoando teu servo, para que ele dia a dia possa estar mais preocupado e interessado em ser realmente transmissor do seu Evangelho, do teu Evangelho. Agora, Senhor, rogamos a Ti pelas famílias da Tua Igreja. Esteja dando despertamento às famílias para estarem Te buscando a cada dia mais e mais. Estarem realmente buscando o revestimento da armadura que Tu tens deixado à nossa disposição, para que possamos vencer, sobrepor as ciladas do inimigo. Entregamos a Ti, Senhor, o dia de hoje, que possa estar nos protegendo, guiando, orientando em tudo, e prepara-nos para o culto de adoração que queremos trazer para Ti logo mais à noite. Esteja nos abençoando, nos sustentando com Tua mão poderosa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, Deus tenha um bom domingo, bom almoço e abençoe. Um abraço.